Olá, hoje a gente vai mergulhar aqui nos trechos do livro Crônicas de um Ex-Camelô que Não Vendia Pornô. É do Fabrício de Castilho. O livro conta a experiência dele, né, vendendo aqueles DVDs genéricos num bairro mais periférico lá de Pindamonhangaba e como isso tudo levou ele a, bom, até uma visão bem crítica do capitalismo e até se tornar comunista. Então, nossa ideia aqui é olhar mais de perto essas observações dele sobre desigualdade, sobre consciência de classe, né? E as falhas que ele aponta no sistema econômico. Tudo isso vindo do dia a dia dele como camelô. Vamos lá, vamos tentar entender isso melhor. É um ponto de partida interessante, né? Porque logo na introdução, o livro já joga essa questão da consciência de classe como, assim, uma ferramenta-chave para entender a sociedade. E na visão que ele apresenta ali, essa consciência que é tipo entender onde você se encaixa na economia, seus interesses junto com outros trabalhadores se torna essencial. Porque, segundo ele, quem está no controle do dinheiro age para manter tudo do jeito que está. Essa visão é central mesmo. A gente vê isso na história da Barraca da Paixão, que era como eles chamavam o ponto de venda lá em 2010. O autor, o Totti e o Ricardo, eles tinham motivações diferentes, né? O Totti queria juntar a grana para abrir uma loja. Já o autor, ele tinha uma pegada mais, digamos, ideológica. Ele via a pirataria como um jeito de democratizar o acesso à cultura. Achava que a arte deveria estar ao alcance de todas as classes, sabe? E era também um jeito de agir contra o Estado, contra os preços que ele achava abusivos. Olha, o que eu acho notável aí é como a pirataria não é só colocada como um crime, né? Mas como um sintoma mesmo, sintoma de uma falha do sistema em dar acesso igualitário à cultura. A motivação pessoal dele acaba virando uma crítica social maior, né? Sobre como os bens culturais são distribuídos no capitalismo. E o dia a dia dele alimenta muito essa crítica. Tem a história do Wagner, que é bem marcante. Um cliente que virou entregador independente, sabe? Achando que era o próprio patrão. E aí o que acontece? O Wagner sofre um acidente de moto. E como ele não tinha direito trabalhista nenhum, bom, gastou todas as economias para se recuperar. O autor usa isso para falar do que ele chama de estratégia da burguesia, que é vender essa ilusão, né, do sucesso individual pelo empreendedorismo, mas que, na verdade, está escondendo a precarização do trabalho. Essa história do Wagner, ela realmente resume bem a crítica dele ao liberalismo e, tipo, a falta de consciência de classe. Porque pessoas como o Wagner, ou até o Totti, né, com aquele sonho de ter um negocinho, podem não se enxergar, segundo o autor, como parte da classe trabalhadora. Aqueles que dependem de vender o próprio trabalho para viver. E aí estariam, nessa visão, sujeitos ao que o autor chama de ditadura burguesa, que é a classe dona dos meios de produção. Essa diferença é muito importante no argumento dele. Sim, e essa análise vai longe, chega até no futebol, que é uma paixão nacional. Ele comenta sobre clientes endividados que compravam camisas oficiais super caras. E aí ele reflete: como o esporte, pelo consumismo, pela mais-valia, aquele valor do trabalho que não volta para o trabalhador, né? Que fica com o capitalista, pode acabar sendo usado pelo sistema. Usado para quê? Para tirar o foco das pessoas de problemas sociais e políticos mais urgentes, talvez. Outro ponto é a questão da resistência. Ele conta de quando tirou uma foto de uma Kombi da prefeitura carregando lixo. A foto bombou lá na cidade e o Totti ficou com medo de dar problema para eles. O que isso mostra na leitura do autor? Esse medo seria tipo uma amarra do capitalismo? E a consciência de classe seria o caminho para quebrar essa amarra, para permitir que as pessoas se organizem e lutem juntas, né? E ele não para só na crítica, né? Ele aponta para uma alternativa que ele considera viável, usando o exemplo da Flasco. É uma fábrica lá em Sumaré, São Paulo. Foi ocupada e passou a ser gerida pelos próprios trabalhadores em 2003, depois que os donos abandonaram, deixando um monte de dívida. Então, ligando isso ao cenário geral, a Flasco serve como um contraponto real. Os trabalhadores criaram uma gestão democrática, diminuíram a jornada sem cortar salário, criaram benefícios. É um exemplo de outro modelo de organizar a produção, sabe? Baseado no coletivo. Isso apesar das dificuldades que eles herdaram, como as dívidas, e da pressão externa toda. Resumindo, então,
As crônicas saem de coisas bem do dia a dia, de um camelô vender DVD, conversar com o cliente, ver os conflitos ali do bairro, para tecer uma crítica social e política bem forte ao capitalismo. E é esse processo que leva o autor a defender o comunismo como saída. Exatamente. A mensagem principal que atravessa o livro é essa: a importância da consciência de classe para os trabalhadores perceberem o que o autor enxerga como exploração e se organizarem contra o que ele chama de dominação burguesa. Desafia, assim, aquela ideia de que o sistema capitalista é naturalmente livre ou que a concorrência é sempre justa, né? Fica então para a gente pensar um pouco, a partir dessas leituras, até que ponto essas pequenas coisas do dia a dia, as interações, as dificuldades financeiras que a gente passa, podem ser, na verdade, reflexos de estruturas de poder bem maiores, e como perceber essas conexões pode ou não levar a gente a questionar como as coisas são.